Então hoje eu quero falar sobre constelação familiar, mas falando sobre os casais. O jogo que um próprio casal às vezes cria para não resolver uma realidade. Então eu vou falar de algo importante que tem a ver com o jogo que a gente faz porque a gente não quer aceitar algo que está acontecendo e não quer resolver isso de uma forma verdadeira. Então, por exemplo, um casal que não se ama mais, porém tem filhos, porém ambos têm consciência de que uma separação traz uma dor, né? E a pessoa que vai escolher ou tomar a atitude de se separar é a que geralmente sai como culpado para a família, é a que geralmente sai como o vilão, ou é o que geralmente sai com a causa da dor. Então, eu causei essa dor. Então, é interessante ver que existe um jogo inconsciente e um jogo secreto. Então, eu já vi e vou dar alguns exemplos aqui de casais que chegam a uma separação de um jeito muito dolorido ou doloroso. Porque de um jeito doloroso, por incrível que pareça, é mais fácil. De um jeito amigável, muitas vezes é mais difícil. Então, muita gente só consegue quebrar algo ou quebrar um padrão de um jeito doloroso. Por exemplo, os filhos, quando precisam se despedir dos pais para irem para a própria vida, e tem pais que seguram esses filhos, né, através de chantagem inconsciente mesmo, ou um depender velado, sabe? Então os filhos falam, eu não consigo arrumar emprego para morar sozinho, não consigo me casar, faz 8 anos que eu sou noivo e não consigo me casar porque não consigo sair da casa dos meus pais, ou então até saí da casa dos meus pais, mas voltei, né? Cria um jogo porque fica algo inconsciente atuando ali. A constelação é ótima para mostrar o que realmente está acontecendo. Então, às vezes, um casal, hoje falando do casal especificamente, para um filho, por exemplo, sair, ele começa a ter raiva do pai para poder ter motivo para sair. Então, através da raiva, eu tomo uma atitude. Assim também é com um casal. Através da raiva, então eu tomo uma atitude. Agora eu tomo uma atitude. Então, geralmente, um casal, um provoca o outro. Por que alguém que trai chega, por exemplo, né, na brincadeira agora, com a camisa com batom? Gente, de verdade, né? Mas a pessoa não percebeu. É um ato falho, porque no fundo essa pessoa quer que o outro perceba, porque assim que o outro percebe que ele fica com raiva, ele vai tomar atitude com relação à separação. Ou ele ou ela, né? Vão tomar atitude em relação a uma pista que foi deixada, né? Tem gente que trai e anda junto, de mão dada no shopping, né? Então fala assim, como assim? Né? A pessoa é apresentada para outra família. Então, de fato, essa pessoa já está em outro relacionamento, mas ela não tem coragem de tomar essa atitude, porém ela provoca o outro, no sentido de que uma hora o outro vai descobrir e ele vai tomar atitude. E tudo bem, eu vou ficar como vilão, porque ela traiu ou ele traiu, e a família toda vai ser aquela brigaiada toda, e de alguma forma isso vai atuar. Assim também, eu vejo pessoas que falam, eu vou me separar por outros motivos. A pessoa tem dificuldade financeira, ou é alcoólatra, ou é barará, ou é barará, e eu quero me separar. Mas o que acontece? Essa pessoa põe a separação no outro. Então, ela sai bem, olha, eu vou me separar porque o outro não dá dinheiro em casa. Eu vou me separar porque o outro barará. Eu vou me separar. Esses motivos, eles existem? Eles existem. Porém, a gente tem que reconhecer que existem os nossos motivos. Então, quantas mulheres, elas querem se casar porque elas querem ter filhos só por isso? Só por isso. Elas não querem o marido. E daí elas vão assumir um papel, como a gente viu até num curso que eu dei, como as mártires, né? As mulheres sozinhas do sistema, que assumiram sempre os filhos sozinhas, que são as fortes. Por quê, gente? Porque antigamente
Uma mulher, para ela poder trabalhar, então mulher que trabalhava não era coisa boa antigamente. Então, as mulheres, para elas poderem ter liberdade de estudar, de trabalhar, elas tinham que ter uma dor para elas serem obrigadas a ir. Então, o que aconteceu? Aconteceram as guerras. Então, os homens não estavam disponíveis, muitas mulheres tiveram que trabalhar, né? O pós-guerra, a era industrial, as mulheres começaram a exercer cargos, porque os homens não tinham tantos homens mais. E as mulheres precisavam começar a exercer, mesmo durante a guerra, fazer coisas que os homens faziam. E isso foi uma libertação, né? Porque se as mulheres resolvessem trabalhar antigamente, elas eram consideradas mulheres não muito boas. Então, às vezes, secretamente, nós temos desejos que o outro tenha um problema bem grave para eu ficar sozinha. Ou o outro tenha algo bem grave que eu possa ter motivos para me separar. Só que isso não resolve, porque as mulheres, elas são as mártires, né? E o que elas ganham com isso? Então a gente vê hoje relacionamentos onde as mulheres, de alguma forma, elas provocam os homens para que eles ganhem menos. Daí você fala, isso é um absurdo. Gente, isso não é um absurdo, isso é real, porque isso é inconsciente. E assim acontece com os homens também. Homens que de repente não querem estar casados. E eles se casaram porque, de alguma forma, teriam que fazer isso por muitos motivos sistêmicos, enfim, motivos que eles não percebem e que eles começam a provocar as mulheres para que elas cheguem a um ponto de quererem se separar, para que elas tomem a atitude. Então, o que eu quero dizer é que eu não estou do lado de homem, de mulher, estou falando sobre esse jogo. E esse jogo, ele é insano. Primeiro, qual é o motivo que eu estou me casando? Eu estou me casando realmente pelo motivo principal? E qual é o motivo principal? Eu amo essa pessoa. Agora, só o amor resolve? Não. O que o Bert fala é que se não tiver ordem, num primeiro momento, só o amor não funciona. Então, precisa haver uma ordem num casamento. Então, existe uma ordem que o Bert fala, né, que é o homem serve a mulher e a mulher segue o homem. Parece algo bem arcaico, né, parece algo bíblico. Mas quando a gente percebe como isso funciona no dia a dia, a gente vê que muitos homens, eles servem as mulheres de formas diferentes. E as mulheres seguem os homens de formas diferentes. Quando isso é ordenado, né, quando isso tem uma ordem e tem o amor, um casamento pode continuar. Se existe uma desordem, por exemplo, o que é uma desordem? Realmente alguém provoca a outra pessoa a tal ponto que não tem mais como conviver. Então, por exemplo, a mulher ganha o dinheiro e o homem não trabalha e não faz absolutamente nada. Essa pessoa não está disponível para servir em alguma coisa o casamento ou servir em alguma coisa a mulher. E a mulher não está tendo a oportunidade de seguir o homem em algo. Quando, por exemplo, alguém é alcoólatra, então, essa pessoa, de alguma forma, está disponível não como uma pessoa fraca. Entendam que os esquizofrênicos, os alcoólatras, eles são pessoas fortes. Eles estão a serviço de alguma dor da família deles que ainda é necessário olhar. E que eles mostram isso, mas a família não quer olhar. E quando a gente se casa com uma pessoa que tem esse problema, o quanto eu preciso olhar para o meu sistema. Mas a minha família não tem nenhum alcoólatra. Mas talvez existam pessoas que também não estejam disponíveis. Por que eu não estou disponível? Por que eu encontrei uma pessoa não disponível? Porque eu também não estou disponível. Então, sair desse jogo inconsciente é a primeira coisa que a gente pode fazer para um casamento. É a gente olhar de fato, fazendo uma constelação, para o que está acontecendo, que dinâmica oculta existe, por que eu empurro o outro, qual é a minha parte, qual é a parte do outro, por que o outro me empurra para fora de casa, né? Porque tem pessoas que parece que elas, de forma, às vezes até passiva, sem fazer nada, então são os indiferentes. Tanto faz se a pessoa é isso, tanto faz aquilo, para mim tanto faz.
Ah, eu não tenho ciúme, não é questão de ciúme, mas é questão de vida num casal, né? Ah, eu não ligo para ele, não ligo. Ah, para mim pode ir, para mim tanto faz. Então, o que significa esse tanto faz? E como ficam os filhos quando vêm relacionamentos que têm dinâmicas ocultas, onde as pessoas não assumem, onde elas não movimentam a relação, onde elas não entendem o que está acontecendo num relacionamento afetivo. Então, gente, dinâmicas ocultas num casamento, onde eu empurro o outro, seja da minha forma, com o meu motivo, precisa ser olhado. Porque se você não olha, você fala, meu casamento está resolvido, eu vou vivendo assim e está tudo bem. Porém, se você não olha, os seus filhos vão olhar. Se os seus filhos não olharem, os seus netos vão olhar. E esse arquétipo e esse padrão arcaico de relacionamento, onde as pessoas são inconscientes em relação a elas e o outro também é inconsciente, isso vai continuar. E isso não vai ajudar a evoluir e principalmente não vai ajudar a gente ter uma sensação de casamentos reais. Então, casamentos reais são muito diferentes daqueles casamentos, aquelas relações idealizadas ou aquelas decepções também de alguma forma idealizadas. Então, olhar para essas dinâmicas ocultas que acontecem, a constelação é fantástica, porque ela põe um holofote naquilo que realmente está acontecendo, nas duas partes, não numa parte só.